O café da manhã estava pronto. Thalita saiu do quarto. Usava um conjunto de moletom, presente do tio Gabriel. Bom dia, dorminhoca, brincou Lúcia. Como você dormiu? Não. Nem os trovões conseguiram acordá-la. É que eu estava tendo um sonho tão bom, mamãe. Antes que Lúcia perguntasse do que se tratava, a menina continuou. Sonhei com umas pessoas que usavam roupas brancas. Eram muito bonitas e me diziam coisas legais, mas não lembro o que era. Eram coisas boas, só sei isso. É melhor tomar seu café, querida, e por enquanto esquecer as pessoas de branco. Eu achei as pessoas tão bonitinhas. Thalita pareceu se recordar de algo mais, porém de repente mudou de assunto. Nossa, estão uma delícia essas torradas. Lúcia sorriu observando a filha. Sem dúvida alguma ela era o retrato vivo do pai. Olhos, boca, cabelos, feições, tudo nela lembrava Daniel, o que deixava a Lúcia satisfeita. Tomaram café da manhã e a chuva recomeçou. Era um típico domingo úmido e gelado, pois uma frente fria estava estacionada sobre a cidade de São Paulo. Não dava vontade de sair da cama, embora Lúcia não pretendesse torná-la-se deitar. Como se adivinhasse os pensamentos da mãe, Thalita perguntou. Não vai se deitar, mamãe? Está tão frio? Não, meu amor, mas, se você quiser, pode voltar para a cama. Não vamos sair agora. Ah, por que não? Vamos sim, vamos até o shopping. Na semana anterior Lúcia a levara a um shopping recém-inaugurado e Thalita se apaixonara. Iremos ao cinema também, mamãe. E depois à sorveteria. Céus, como alguém pode pensar em sorvete num frio desses? Lúcia se divertia. A gente veste mais blusas para não sentir frio. Lúcia caiu na gargalhada. Às vezes Thalita tinha umas tiradas engraçadas, que a divertiam muito. Beijou a filha na testa e avisou. A senhorita venceu. Vou colocar uma roupa mais quente e em seguida troco você. Vou assim mesmo, Thalita não queria perder tempo. Não vai, não, senhora. Está frio para esse moletom. Além disso, essa roupa é um pijama. Vamos colocar algo mais grosso. Thalita discutiu, mas Lúcia venceu. Mudou a roupa da menina, colocando nela uma que a aqueceria melhor. A menina sorria e não parava de apressar a mãe. Logo as duas saíram e rumaram para o shopping. Thalita, ao ver a área de recreação onde havia jogos eletrônicos e brinquedos, decidiu que ficaria por ali. Então era para isso que a mocinha queria vir aqui, não? Lúcia tentou fazer uma expressão brava, contudo, não conseguiu. Agora sou obrigada a ficar em um canto assistindo a você brincar. Vem brincar também, mamãe. Diga a eles que sou medrosa e não posso brincar sozinha. Eles não acreditariam. Lúcia acariciou os cachinhos cor de ouro da filha. Bem, de toda forma, brinque à vontade que estarei por aqui. Ela deu dinheiro a Thalita, para que a menina pudesse comprar os ingressos que davam acesso aos brinquedos. Thalita tirou os sapatos, respeitando as regras de segurança do brinquedo, e desapareceu por um túnel que levava ao andar de cima da atração, onde terminava a aventura em uma descida de tobogã. Lúcia sentou-se num banco de madeira e começou a folhear uma revista que trouxera. Não se distraía nem por um minuto e não deixava de olhar para Thalita. Quando a menina via, ela acenava ou sorria. Lúcia ainda estava sorrindo e gesticulando com uma das mãos quando, ao se virar, deparou com Cirina, acompanhada de Estela e de uma mulher desconhecida. Era impressionante como aquelas mulheres pareciam estar em todos os lugares onde ela também estava. As três caminhavam devagar, conversando, e aparentemente nenhuma a notou ali.
Lúcia reparou que Stella estava bem mais magra em relação à última vez em que a vira, quando ela e a sogra foram discutir em sua casa. A mulher desconhecida era uma senhora elegante e bonita. Quando elas se afastaram, sem notá-la, Lúcia deixou um suspiro de alívio escapar. Um novo olhar para a filha mostrou que Thalita conversava algo com outra menina de sua idade. As duas sorriram e subiram mais uma vez no brinquedo. Lúcia olhou para o caminho por onde as mulheres tinham ido e se espantou ao ver que outra pessoa vinha em sua direção. Fazia 6 anos que não a via, mas não tinha como se enganar. Ali estava ela, Laura. Lúcia não a via desde o dia em que tinha abandonado sua pensão para morar num apartamento alugado por Daniel. Várias vezes pensou em voltar e se desculpar com a senhora, mas imaginou que não seria bem-vinda depois da maneira como a tinha tratado. Na época, Laura tinha lhe dito palavras sábias. Lúcia percebia agora, quase como se tivesse profetizado seu futuro. Encolheu o corpo para não ser notada pela dona da pensão. Laura, como se usasse um tipo de sexto sentido, virou o rosto diretamente na direção em que Lúcia estava sentada. Será que todo mundo resolveu vir ao mesmo shopping no mesmo dia? Pensou Lúcia, intrigada. Lúcia, é você mesma? Aproximando-se, Laura quis confirmar. Sim, sou eu. Como vai a senhora? Lúcia levantou-se, visivelmente sem graça. Laura beijou no rosto e abraçou-a com força. Lúcia sentiu vontade de chorar, mas conseguiu conter o pranto. Minha filha, como você está? Num gesto suave, Laura fez Lúcia sentar-se novamente e acomodou-se ao lado dela. Você sumiu, nunca mais deu notícias. Espero que esteja tudo bem. Sim, dona Laura, vou muito bem, obrigada. Lúcia abaixou a cabeça. Eu me sinto envergonhada de estar aqui falando com a senhora depois do que eu disse. Ora, tantos anos já se passaram. Além disso, aquilo foi uma bobagem de moça apaixonada. Laura baixou o olhar para os dedos de Lúcia, à procura de algum sinal de aliança. Como não viu nada, perguntou. Você ainda está com aquele rapaz? Eu? Não, não estamos juntos. Terminamos há muito tempo. Foi um romance passageiro. Não é que eu queira me intrometer. Sim, já sei o que a senhora vai falar. Antes de deixar a pensão, poderia ter dado mais atenção aos seus conselhos, mas eu, cego em minha ignorância, em minha ilusão, me deixei levar pela beleza e sedução de Daniel. Fui estúpida e grossa com as pessoas, acreditando que todos me invejavam. Como fui tola. Como me arrependo da maneira como agi. Laura sorriu com seu ar bondoso e argumentou. Não a estou repreendendo, pelo contrário, cada um tem o direito de fazer o que acha melhor para si. Isso é chamado de livre-arbítrio. Deus deu a todos o direito de escolha. Se elas estão certas ou erradas, se são boas ou não, só compete a Deus julgar. Jesus afirmou que aquele que não tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. Alguém atirou? Não. Alguém contestou sua explanação? Não. Mostrando seu sorriso generoso, ela concluiu. Por isso não devemos acusar ninguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não está agindo como gostaríamos que agisse. Não cabe a nós julgar as pessoas, já que todos nós temos os nossos defeitos. Como sempre, a senhora fala tão bonito. Lúcia parecia fascinada com o que ouvia. Não falo bonito, só digo o que acho correto. Laura olhou-a nos olhos e mudou de assunto. Então me diga. Onde está morando agora? Na casa que o pai de Daniel me deu. Quer dizer, deu para eu morar com a neta dele. Laura pareceu não entender de pronto e arriscou. Neta dele? Se senhor é o pai daquele rapaz e você diz ser neta dele, então significa que vocês tiveram um filho.
Sim, devolveu Lúcia, orgulhosa. Foi a única coisa que valeu a pena naquele relacionamento. Tivemos uma filha maravilhosa que, por sinal, está brincando a beça nesse brinquedo aí, indicou a atração. Ah, esse nosso encontro foi mesmo providencial. Laura e Lúcia olharam na direção do brinquedo, mas não viram a pequena Thalita. Com certeza, a menina estaria em seu interior se divertindo a valer. Como ela se chama? Thalita. Tem 5 anos. É um amor de criança, dessas que não dão trabalho nenhum aos pais. Quer dizer, em parte, né? Lúcia sorriu ao se lembrar de um fato e contou a dona da pensão. No ano passado, ela comeu tantos ovos de Páscoa que resultou numa tremenda dor de barriga. Sem contar quando ela pegou uma barata enorme e nojenta apenas para contar quantas pernas ela tinha. Rindo, ela finalizou. Passei maus bocados, mas Thalita foi a minha maior recompensa. Percebo que vocês duas mantêm uma relação muito próxima, que vai além do amor entre mãe e filha. É verdade. Eu amo aquela menina, sorrindo, Lúcia continuou. O tio dela e eu frequentávamos um centro de desenvolvimento espiritual. Foi lá que eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais sobre as leis que nos regem, a começar pela reencarnação. Muitas vezes já imaginei se Thalita e eu estivemos juntas em outras vidas. Quando há muita afinidade entre duas pessoas, sejam pais e filhos, amigos ou cônjuges, quase sempre esses espíritos já caminharam juntos em outras experiências aqui na Terra, onde criaram esses laços de companheirismo, pois todos nós já reencarnamos outras vezes. Após uma rápida pausa, Laura perguntou. Por que você diz que frequentavam esse centro? Deixaram de ir. Quando a mãe dele descobriu, proibiu-o de voltar lá. Evitando contrariá-la, ele concordou em suspender as visitas. Como Thalita ainda era muito pequena, eu tinha dificuldade para ir com ela. Conheço um casal de amigos que também ia e me incentivou a continuar frequentando, mas perdi a vontade e o interesse. Não gosto de fazer nada contra a vontade. Você está certa. Qual é o nome do local onde vocês iam? As duas conversaram por muito tempo, distraídas naquele diálogo tão produtivo. Descobriram que a casa espírita que ela frequentou era a mesma que Laura administrava. Ela era aquela mulher que estava sempre ocupada e nunca fora apresentada a Lúcia. Ela sorriu ao pensar em como estivera perto da velha amiga, mesmo sem vê-la. O reencontro com a Laura trouxe-lhe uma sensação de paz. Lúcia tinha certeza de que agora faria de tudo para manter aquela amizade por um longo tempo, procurando fortalecê-la cada vez mais. Capítulo 11. Lúcia também falou sobre os motivos pelos quais rompera com Daniel. Explicou que agora eles eram apenas amigos e não mantinham relações íntimas. Laura garantiu que ela tinha agido muito bem ao perdoar o ex-namorado, pois guardar ódio no coração é a causa de muitos males. Lúcia falou também sobre as ameaças de Serena, as ofensas de Estela e que elas também estavam no shopping naquele momento. Contou como Ronaldo a ajudara quando mais precisou e lamentou a morte dele. Por que as pessoas boas morrem primeiro que as más, Dona Laura? Nunca entendi isso. Se Deus quer nossa evolução, por que leva os bons e deixa os maus, que só atrapalham a vida dos outros? Porque a Terra é uma escola. Aqueles que já aprenderam o suficiente podem partir para novas fases, já que o conhecimento nunca cessa. As chamadas pessoas boas, como foi o caso desse Sr. Ronaldo, são aquelas que compreenderam e trabalharam para propagar coisas boas, iluminaram os caminhos de outras pessoas, conquistando a felicidade e a paz interior. Quem já atingiu esse estágio, volta para o astral, onde continuará aprendendo de outras maneiras, mesmo que seja reencarnando outra vez ou prestando o auxílio do plano espiritual. Laura observou um casal passar de mãos dadas.
Ambos se olhavam com tanta adoração que certamente nem se davam conta das outras pessoas que havia à sua volta. De fato, Deus quer a nossa evolução sim, e a vida trabalha incansavelmente para que possamos progredir. Às vezes parece injusto observar a morte de uma pessoa caridosa, como a do Sr. Ronaldo, enquanto outras pessoas, preconceituosas e perversas, permanecem aqui. No entanto, você não acha que seria um pouco egoísta de nossa parte desejar que essas pessoas que precisam aprender simplesmente morram e retornem ao astral? Se todos nós temos o direito de crescer e de ser feliz, por que eles não teriam? Porque matam, roubam, mentem e prejudicam os outros. E o crime, o roubo e a mentira também não são maneiras de aprender? Se Deus permite que isso aconteça, é porque essas pessoas também estão desenvolvendo seus conhecimentos, aprendendo a enxergar que as ilusões não levam a lugar algum e somente através do bem e do amor podemos ser felizes. Enquanto encarnados aqui na Terra, estamos utilizando uma nova chance para agir melhor do que poderíamos ter feito em outras vidas, mesmo que não nos lembremos delas. Laura segurou a mão de Lúcia, afagou-a por uns segundos e soltou-a em seguida. Por isso, minha querida, saiba que não devemos culpar nem desprezar essas pessoas que ainda estão perdidas nas sombras do orgulho, da mentira, da maldade ou do ódio. É mais nobre e honrado perdoar-lhes, orando e enviando luz para suas vidas. Lúcia permaneceu em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Por fim, comentou. Depois que deixei a pensão, eu me arrependi muitas vezes pela maneira como tratei a senhora. Nos meus momentos mais difíceis, eu tive vontade de voltar e procurá-la para pedir conselhos e orientações, mas tive receio. Achei que não seria bem recebida depois de tudo o que eu lhe disse. Que tolinha, tornou Laura, rindo. Você sabe que eu a tive sempre como uma filha. Jamais me recusaria a recebê-la. Em minha casa, você será sempre bem-vinda. Mas vamos mudar de assunto. Vamos esquecer o passado, que já passou e não volta mais, e nos concentrar no presente. Gostaria muito de conhecer a pequena Thalita. É possível? Ora, é claro. Desculpe-me, dona Laura, é que fiquei tão distraída em nosso papo que nem me lembrei de apresentá-las. Além disso, já faz tempo que ela entrou nesse brinquedo. Espere aqui enquanto vou chamá-la. Em vez de aguardar, Laura acompanhou Lúcia até a entrada do brinquedo, onde viu os sapatos de Thalita num canto, ao lado de outros tênis e botas. Ela pegou os sapatos e pediu ao monitor do brinquedo que chamasse sua filha. Lúcia deu as descrições físicas da menina, mas o rapaz fez uma expressão de espanto. Uma menina loirinha, de olhos azuis, usando um casaco marrom. Que estranho. O que é estranho, moço? Uma sensação de alerta e perigo surgiu dentro do peito de Lúcia. O que há de errado? É que agora há pouco o pai dela a levou. Eu ainda achei esquisito, porque não é permitido deixar os sapatos aqui, mas o pai dela disse que só iriam tomar um sorvete ali e retornariam em seguida. Ele indicou a sorveteria no andar superior. Como é esse homem que a levou? Moço, pelo amor de Deus, fale como ele é. Lúcia já estava gritando e as pessoas se voltavam para ver o que estava acontecendo enquanto Laura olhava para os lados na tentativa de ver Thalita, embora ela mesma não soubesse direito como a menina era. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ele é alto, magro, bem vestido. Pareceu muito à vontade com a menina, e ela o acompanhou sem protestar. Será que Daniel a pegara? Como ele sabia que Thalita estava naquele brinquedo? Será que ele estava acompanhando a mãe amiga no passeio pelo shopping? Seu desespero estava crescendo de tal maneira, que mal conseguia concatenar os pensamentos. Você viu se ele a chamou? Como é o rosto desse homem? Foi Laura quem perguntou. Sim, ele a chamou e ela o acompanhou. O homem é moreno,
olhos escuros e... Lúcia deu um grito que ecoou por todo o shopping. Aquela descrição não era de Daniel nem de alguém que ela conhecesse. Não esperou o homem terminar de explicar, pois já estava correndo na direção das escadas rolantes. O controlador do brinquedo, igualmente apavorado, acionou a segurança do local. Em menos de um minuto, Lúcia se encontrava na sorveteria indicada, mas não havia nem sinal de Thalita. Sufocada pelo medo e pelas lágrimas, ela começou a interrogar os clientes da sorveteria, perguntando se eles não tinham visto uma criança loira acompanhada de um homem magro, alto e moreno, de acordo com as informações dadas pelo monitor do brinquedo. Todos sacudiram a cabeça negativamente. Sem saber o que fazer, ela começou a correr de um lado a outro, olhando dentro de todas as lojas que pudessem chamar a atenção da filha. Thalita tinha desaparecido por um descuido seu, já que se distraíra totalmente durante sua conversa com Laura. Assaltada por pensamentos terríveis, ela sentiu as pernas começarem a amolecer. Quem seria aquele homem que pegara Thalita? Para onde ele a teria levado? E se fosse um sequestrador, um traficante de órgãos infantis? Talvez fosse um pedófilo com as piores intenções possíveis. Instantes depois os seguranças se aproximaram correndo e as notícias não foram agradáveis. Tinham procurado nos 3 andares do shopping, mas não havia nem sinal de Thalita, tampouco do homem. Lúcia chorava e gritava. Como vocês deixaram uma criança sair descalça por aí? Ela balançava os sapatinhos nas mãos. Que responsabilidade tem a segurança desse shopping? Desculpe-me, senhora, mas a falha não foi só nossa, contrapôs um homem que deveria ser gerente ou supervisor do shopping. Milton, o monitor do brinquedo, disse que a senhora não estava por perto quando o sujeito levou sua filha e a menina não o acompanhou à força. Não, eu. Lúcia recomeçou a chorar, com as forças praticamente esgotadas. Nem estava conseguindo falar direito. Laura interveio. Ela estava conversando comigo e não vimos o que aconteceu. Realmente a falha foi nossa. Vamos assistir às imagens gravadas pelas câmeras de segurança, continuou o responsável pelo shopping. Os curiosos já estavam rodeando Lucy e fazia muitas perguntas. Levaram a filhinha dela? O sequestrador ainda está no shopping? Já pediram resgate? Como era o homem? Oh, meu Deus! Josué, segure bem na mão do Bruninho. Aquele alvoroço logo atraiu a atenção de Stella, de Irina e da mulher que as acompanhava. As 3 estavam saindo de uma loja de roupas de grife quando viram aquele reboliço, com pessoas falando, gesticulando, e uma voz feminina que gritava e chorava no meio da multidão. O que está havendo ali? Irina perguntou. Que gritaria! Exclamou a mulher que estava com elas. Como tem gente que adora chamar a atenção. Vamos ver o que está acontecendo. Irina já se dirigia para perto da confusão. Ao se aproximar, divisou o rosto choroso de Lúcia cercada pelas pessoas. Ela estava branca como uma folha de papel e tremia como se estivesse em convulsão. Irina olhou para Stella. Por acaso é quem eu estou pensando? Sim, o que será que aconteceu? Vocês a conhecem? Quis saber a amiga. Desde quando vocês mantêm amizades com pessoas desse nível social? Passando a mão pelos cabelos curtos e escuros, ela concluiu. Mesmo observando daqui, dá para notar que ela não é grande coisa. Não temos amizade nenhuma com ela, Glória, rosnou Irina. Ela é a mãe da minha neta. Ela está com Gabriel? Ele não podia arrumar coisa melhor? Não, Glória, a filha dela é de Daniel, foi a própria Stella quem respondeu, aproximando-se de Lúcia. Do que ela está falando? Glória apoiou a mão sobre o ombro da amiga. Aquela mulher é amante do Daniel? Quase isso,
retrucou Cirina, partindo atrás de Estela. Fracas e trêmulas, as pernas de Lúcia ameaçavam derrubá-la no chão a qualquer momento. Alguém lhe trouxe um copo com água. Avisaram que a polícia fora chamada e já se encontrava no local. O estacionamento do shopping fora cercado por viaturas, assim como as duas entradas e saídas. Ninguém saía sem a observação policial. Há mais de uma hora Thalita estava desaparecida. Laura, de olhos fechados, fez sentida prece, pedindo proteção para a pequena Thalita a quem nem chegara a conhecer. Foi nesse momento que o trio composto por Cirina, Estela e Glória se aproximou. Os policiais não queriam que Lúcia fosse incomodada, mas elas alegaram ser da família. O que aconteceu? Perguntou Cirina, segurando Lúcia pelo braço. Lúcia, nervosa e desolada, pediu paciência aos céus, o que estava longe de sentir. Não tinha o menor estado de espírito para aguentar aquelas mulheres naquele momento. Parece que estão falando que uma criança sumiu, continuou Cirina. Espero que não seja minha neta. Ela está bem, não está? Imagino que a senhora seja a mãe do Dr. Daniel, interveio Laura, notando o abalo emocional de Lúcia. Meu nome é Laura e estou acompanhando Lúcia. Cirina mal lhe dirigiu o olhar. Como podem ser tão irresponsáveis a ponto de não vigiar a menina? Ela finalmente soltou o braço de Lúcia e colocou as mãos na cintura. Como foram deixá-la sumir? De fato a falha foi nossa, respondeu Laura, tentando acalmar os ânimos. Thalita estava em um brinquedo cercado e não poderíamos esperar que ela fosse acompanhar um estranho. Eu quero a minha filha, era tudo que Lúcia conseguia repetir. Nem percebeu que estava sendo observada atentamente por Estela. Isso é um absurdo, uma falta de responsabilidade muito grande. Cirina falava alto com a intenção de chamar a atenção dos curiosos que estavam em volta. Vou contratar alguns detetives para que encontrem a minha querida Netinho quanto antes. Parece que localizaram um homem com as características do suspeito, comunicou um policial ao seu superior. No estacionamento. Ele está com ela. A voz de Lúcia era apenas um sussurro. Não, ele está sozinho. Lúcia sentiu algo apertar seu coração com mãos de aço. Embora não fosse uma pessoa pessimista, já estava pensando no pior. Para Cirina, que não estava realmente preocupada com o sumiço da neta, aquela situação era no mínimo divertida. Ver a expressão chorosa de Lúcia fazia sentir-se bem, como se estivesse experimentando o sabor de uma vingança. No entanto, ao encontrar o olhar firme de Laura, ela estremeceu e virou o rosto para o outro lado. Estela, calada, apenas acompanhava os acontecimentos. Será que a menina ainda está viva? A indagação infeliz e cruel de Glória, a amiga de Cirina, causou burburinho na multidão. Lúcia teve vontade de esganá-la, mas não tinha sequer forças para falar. Vamos pedir ao funcionário do brinquedo que faça o reconhecimento do suspeito que detivemos, comunicou o delegado. Instantes depois, 2 soldados apareceram ladeando um homem de aparência comum. O controlador do brinquedo, ao avistar o suspeito, assentiu com a cabeça. Sim, é ele mesmo. Foi com ele que a menininha saiu. Ao vê-lo, Lúcia avançou sobre ele como um trem desgovernado. Onde está a minha filha? Ela tentou agredi-lo, mas uma policial a segurou com força. O que fez com ela, seu monstro? Onde ela está? Dona, eu não fiz nada. Só a levei para tomar um sorvete, mas no meio do caminho ela desistiu e resolveu que tinha que avisar a mãe dela, ou seja, a senhora. Não a vi mais desde então. Em mentira, aflita, Lúcia voltou-se para os policiais à procura de auxílio. Façam-no confessar onde está a minha Thalita. Ninguém chama uma criança desconhecida para tomar sorvete.
ele ia sequestrá-la, ou talvez a tenha deixado com algum comparsa. Revistamos o carro dele. Não há nada de errado, informou outro policial. Vamos ampliar a nossa busca para outros veículos que estejam na região, tentando confortar Lúcia, o delegado acrescentou. A senhora está certa. Pode haver cúmplices. Tenha misericórdia, meu Deus. Sentindo que estava de mãos atadas, Lúcia abraçou Laura com força, rendendo-se às lágrimas outra vez. Sabia que, se aquele homem tivesse ajudante, as chances de rever sua filha diminuiriam. Não queria nem pensar nessa possibilidade. O homem não parava de dizer que era inocente, que não era um sequestrador e não levara Thalita a lugar algum, além da sorveteria. De repente, Estela, com apenas uma frase, atraiu a atenção de todos. A menina não é aquela ali? Apontou uma criança loira parada num canto. Lúcia olhou para onde ela mostrava e sentiu um baque no coração. Lá estava Thalita. Reconheceria aquele rostinho entre milhões. A menina estava chorando. Lúcia saiu em disparada na direção da filha, abraçou-a, beijou-a e pegou-a no colo. Os curiosos, barrados pelos policiais, tentavam se aproximar. Thalita, onde você estava? Lúcia queria gritar, agora de alegria por ver que a filha estava bem. Eu quis voltar para cá, mamãe, mas não achei você e me escondi num banheiro. Aí uma moça me viu e me mandou sair porque estavam procurando por uma menina parecida comigo. Aí eu vim para cá. Querida, nunca mais faça isso, ouviu? Nunca mais. Lúcia tentava recuperar o fôlego. Quase matou a mamãe de susto. O que deu em sua cabeça, Thalita? Quantas vezes já lhe disse que não deve falar com estranhos quando eu não estiver por perto? Por que seguiu aquele homem? Desculpe, mamãe, mas ele me prometeu um sorvete, então eu fui. E eu não poderia comprar quantos sorvetes você quisesse. Porque ao menos não me avisou que estava saindo com um estranho se sabia que eu estava sentada ali. É que você estava conversando com uma velhinha. Laura sorriu ao ouvir isso. E em casa você tinha falado que ninguém pode tomar sorvete no frio. Achei que você não fosse comprar e eu estava com vontade. Lúcia estava surpresa e perplexa diante daquela justificativa. Thalita, meu amor, é claro que eu disse aquilo pensando no melhor para sua saúde. Quando foi que eu neguei alguma coisa para você? Quando eu queria ver quantas pernas tinha a barata e você me disse que não podia pegar naquele bicho. As pessoas, ao ouvirem aquilo, começaram a rir, quebrando o clima de tensão. Lúcia beijou-a mais uma vez e sorriu, mas seu sorriso esfriou ao ouvir o comentário inoportuno de Cirina. Meu Deus, Lúcia. Como você pôde se negar a comprar um sorvete para uma criança? Será que você vai ficar mais pobre do que já é se gastar alguns trocados? Se não tivesse regulado um sorvete a ela, não nos teria feito passar tamanho susto com esse tumulto que você causou. Você está enganada, Cirina. Lúcia decidiu que não a trataria mais com formalidade, como senhora ou dona. Nunca neguei nada a ela, pelo contrário, enquanto eu puder, não vou deixar que ela passe fome. Baixando o tom de voz para que apenas Cirina escutasse, ela continuou. Se não fosse a ajuda do seu marido, talvez ela realmente estivesse passando necessidades. Graças a Deus, isso não aconteceu porque, se nós dependêssemos da senhora, ela não estaria aqui. Portanto, guarde para si mesma os seus comentários maldosos. Não estou interessado em ouvi-los. Pega de surpresa com aquele ato de rebeldia de Lúcia, Cirina não soube como retrucar. Não acreditava que aquela mulherzinha tivera a audácia de lhe fazer tamanha afronta. Aquilo ia ter troco. Lúcia que aguardasse.
O delegado informou que levaria o suspeito para prestar depoimento na delegacia e liberou Lúcia, logo após passar um sermão em Thalita. Quando elas chegaram à rua, Lúcia sorriu ao ver a empolgação com que Thalita conversava com Laura. Nós duas fomos apresentadas de uma maneira meio estranha, comentou Laura, de mãos dadas com ela. Eu queria tanto conhecê-la. E não quer mais? Thalita pareceu decepcionada. Claro que quero, riu Laura. Quero que nós duas sejamos amigas. Mas você está velha demais para brincar de boneca comigo. Lúcia e Laura soltaram uma gargalhada, sentindo o alívio depois da tensão de momentos atrás. Elas fizeram o trajeto até a casa de Lúcia a pé. Quando pararam na porta, Lúcia fez um gesto com o dedo polegar. É aqui que moro atualmente, dona Laura. Eu e essa pequena que aprontou tanto hoje. Que casinha linda, Lúcia, exclamou Laura quando viu a residência por dentro. Thalita saiu correndo na direção do próprio quarto. Agradeça a Deus por ter permitido que o Sr. Ronaldo cruzasse o seu caminho. Eu sou muito grata a ele. Desejo todos os dias que ele tenha ido para um bom lugar. Ele merece estar bem. Todos nós temos e conquistamos aquilo que merecemos, seja no astral ou aqui, no plano físico. Mas me diga uma coisa, sussurrando, ela completou. Thalita não conhece a avó. Tive a impressão de que uma mão olhou para a outra. Bem. Mantendo os cochichos para que Thalita não escutasse a conversa, Lúcia explicou. Acontece que a mãe de Daniel nunca se interessou pela neta. Houve uma vez em que ela me ameaçou de tentar conseguir a guarda de Thalita, mas, graças a Deus e a Daniel também, ela desistiu. Ela nunca procurou a menina para se apresentar como sua avó. Sendo assim, julguei-me no direito de não comentar com a Thalita sobre a existência de uma avó. Não creio que ela precise saber. Soltando um suspiro de cansaço, Lúcia emendou. Por isso nem lhe dei confiança quando ela veio me cobrar responsabilidades. Ela nunca se preocupou de verdade com a menina, por isso não aceito que venha dar palpites agora. Na realidade, essa Cirina é uma cobra. Também, com um nome desses. Laura assentiu em silêncio. Elas continuaram conversando por mais alguns minutos, e a senhora afirmou que não poderia se demorar, já que precisava estar na casa espírita no início da noite. Pouco depois elas se despediam com um abraço forte e carinhoso. Laura convidou Lúcia para voltar aos estudos sobre a espiritualidade. Lúcia garantiu que retornaria em breve. Depois que Laura se retirou, ela foi procurar a filha no quarto, que estava sentada no chão diante de uma fileira de bonecas. Ela já foi embora. Indagou Thalita referindo-se à visitante. Quando eu disse que ela era velha para brincar de bonecas, estava brincando. Ela acreditou. Acho que não. Quanto a você, Lúcia abraçou a filha. O que acha de irmos até a sorveteria lá da esquina e mergulharmos no sorvete? Eu preciso matar a sua vontade. Oba! Thalita riu feliz e aplaudiu. Vou querer de chocolate, viu? Capítulo 12. Cirina seguiu direto para o apartamento do filho. Depois da morte de Ronaldo, ela não via mais graça em ficar dentro de casa, sozinha. Gabriel sempre saía com alguns amigos, mas ela havia contratado um detetive particular para segui-lo, pois não queria que ele tornasse a lidar com assuntos relacionados ao espiritismo, menos ainda que mantivesse contato com Lúcia. Não queria que aquela mulher o seduzisse da mesma maneira que fizera com seu filho mais velho. Estela, embora gostasse da companhia da sogra, não apreciava suas visitas, cada vez mais frequentes e demoradas. Algumas vezes, Cirina até mesmo dormia lá. Implicava com tudo e reclamava que Estela não saía mais como antigamente. A amiga delas, Glória, também estava presente.
Daniel tinha saído sem informar seu destino. Não entendo como você consegue manter essa serenidade sabendo que seu marido está fora de casa, sem fazer a menor ideia de onde ele possa estar, comentou Glória, com ironia. E se ele estiver com alguma mulher, na gandaia? E se ele estiver com a antiga amante, aquela do shopping? Estela não liga para mais nada, respondeu Cirina no lugar da nora. Parece que perdeu o gosto pela vida. Está ficando apática e desligada de tudo. Como assim? Glória arregalou os olhos, fingindo estar horrorizada. Desse jeito você perde o homem de vez. Telefone para o celular dele e faça-o confessar onde está. Elas não sabiam que a mente de Estela estava longe. Mal escutava o que as outras diziam. Cirina e Glória teriam ficado realmente espantadas se soubessem que ela não estava pensando em Daniel nem na possibilidade de estar sendo traída outra vez. Seus pensamentos estavam voltados para Lúcia e Thalita. Ela sentia raiva de si mesma. Talvez fosse tola demais ou tivesse um coração muito mole. A verdade era que ficara condoída pelo desespero de Lúcia diante do sumiço de Thalita. Sem que ninguém soubesse, Estela chegara a orar para que a criança fosse localizada o mais depressa possível. Não conhecia muitas esposas que sentiam pena das amantes dos maridos e sabia que, se compartilhasse aquilo com Cirina ou Glória, iria se tornar motivo de chacota. Acho que você nem está prestando atenção no que estamos falando, tornou Glória dirigindo-se a Estela. A propósito, eu não sabia que o seu marido tinha uma filha com aquela mulher, virou o rosto para Cirina. Conte-me mais sobre isso. Com certeza, embora esse assunto me envergonhe, Cirina balançou a cabeça negativamente. Nunca quis que as minhas amigas soubessem, pois acabaria manchando a minha imagem em nosso meio social. Estela se irritou com a sogra, que se preocupava com sua própria imagem diante dos outros, sem se importar com os sentimentos da nora, expondo-a para Glória. Ela sempre soube que Cirina era falsa como um dente implantado e notou que ambas estavam no mesmo time. Porém, Cirina só enxergava o próprio umbigo e agia em favor de seus próprios interesses. Era miserável e egoísta demais para se importar com outras pessoas que não fosse ela mesma. Cirina fez um rápido resumo para Glória sobre o relacionamento passageiro entre Daniel e Lúcia, e o nascimento da criança, fruto dessa breve união. Com certo rancor, falou sobre o apoio que Ronaldo dera a Lúcia e o quanto detestava aquela mulher. Para mim ela sempre será um brinquedo que Daniel usou e descartou quando bem quis, finalizou Cirina. Infelizmente eles tiveram uma filha, que vai uni-la ao meu filho para o resto da vida. Já que você terminou a narração sobre a minha vida pessoal, eu gostaria de me deitar, comentou Estela, nervosa. Claro, querida, vá se deitar, Cirina se fez de desentendida. Glória e eu ficaremos por aqui. Eu gostaria de ficar sozinha aqui em casa, por favor. Você está nos expulsando, minha querida. Não. Só estou pedindo que me deixem sozinha. Não sei o que acontece com você, Estela. Desde o dia em que discutimos com a tal de Lúcia, você ficou diferente. Quase não sai de casa e recusa os convites para os eventos sociais a que costumávamos comparecer. Está se tornando uma sombra e isso não me agrada. Não é essa a imagem da esposa que sempre idealizei para Daniel, criticou Cirina, tentando ofender Estela. E quem seria a esposa perfeita? Lúcia. É ela que você deseja ter como nora. Deus me livre. Quero distância daquela criatura. Cirina fez um gesto com as mãos, como se afastasse algo assustador de perto dela. Se eu soubesse que um dia você ficaria assim, não teria aprovado seu casamento com o meu filho. Talvez você sempre tenha sido uma mulher sem graça e eu não tenha percebido antes. Agora entendo por que Daniel foi procurar conforto fora de casa.
Somando tudo isso à sua infertilidade, as coisas só se tornaram piores. Estela olhou para a sogra como se a estivesse vendo pela primeira vez. Bem se dizia que, mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabam falando a verdade do que pensam sobre as outras. Mesmo pálida, Estela não se deu por vencida. E, se eu soubesse que minha sogra seria uma peste, nunca teria me aproximado de Daniel. Sentindo-se insultada, Cirina se levantou e, aos gritos, perguntou: então por que você não se divorcia do meu filho e o deixa em paz? Enquanto você estiver viva, ele não terá paz, retrucou Estela. Ela também ficou em pé e apontou para a porta de saída. Saiam do meu apartamento, as duas. Deem-o fora imediatamente. Você não manda em nada aqui. O rosto de Cirina estava vermelho, devido à alteração do humor. Este apartamento foi comprado pelo meu marido, que o deu de presente ao meu filho, assim como comprou aquela casa para a imbecil da Lúcia. Você não é dona de nada. É a única que está sobrando aqui. Amanhã mesmo irei procurar um advogado e ver o que será necessário para dar entrada no pedido de divórcio. Do jeito que fala, parece que é você quem está casada comigo, provocou Estela, começando a se cansar daquela discussão que não levaria nenhuma delas a lugar algum. Glória riu baixinho ao ouvir o comentário de Estela. O que nem Estela nem Cirina sabiam era que Glória mantinha os pensamentos voltados para fofocas, discussões, intrigas, maledicências e inveja. Isso atraía a presença de espíritos sem instrução, que sintonizavam com o mesmo teor de ideias. Esses espíritos faziam de tudo para provocar discórdia em qualquer ambiente em que estivessem e, como naquele lar não havia prática da oração, suas energias ganharam forças. Eles incentivavam a discussão entre a nora e a sogra, da mesma maneira que outros haviam colaborado para provocar o rompimento definitivo entre Daniel e Lúcia, na época em que ela ainda morava no apartamento alugado por ele. Você é quem deveria ser expulsado aqui. Vou falar com Daniel. Você não perde por esperar. Estela se lembrou de quando Lúcia viera até ali durante a gravidez comentando sobre como Daniel a expulsara do seu apartamento e depois de seu escritório. E agora sua mãe fazia o mesmo. Deveria ser algo genético. Contudo, seu repertório de palavras ainda não tinha se esgotado. Você e Daniel têm essa mania de expulsar as pessoas, porque se consideram superiores aos outros. Não banque a ridícula, Cirina. Nunca imaginei que fosse conhecer esse seu lado sombrio, que, aliás, é a sua verdadeira face. Foi nesse momento que Daniel irrompeu no apartamento. As três mulheres logo notaram que ele estivera bebendo, apesar de estar totalmente lúcido. Eu estava ouvindo a gritaria do lado de fora. O que está acontecendo? Ele se jogou sobre o sofá e ficou estudando os rostos delas, esperando uma resposta. Sua mãe quer que eu saia de casa, resumiu Estela. Da nossa própria casa. Não é bem assim, Dani, interveio Cirina, saindo em sua própria defesa. Acontece que sua esposa não anda bem da cabeça. Nos últimos anos ela tem estado muito estranha. Não é possível que você não tenha percebido nada. Antes que Daniel dissesse qualquer coisa, ela continuou. Estela está apagada, sem brilho, perdeu todo o pique que tinha quando se casou com você. Sinceramente não estou entendendo. Daniel não parecia estar disposto a ouvir as discussões. Vocês brigaram, é? Estão achando que eu vou esquentar minha cabeça por causa de tolices entre mulheres? Ora, francamente. Os espíritos que acompanhavam Glória continuavam gritando e incentivando para que a briga se tornasse ainda mais acalorada. Entretanto, Daniel queria simplesmente dormir. Não estava com vontade nem de tomar banho. Aturar as fofocas da mãe era o que menos lhe convinha no momento. Afirmou estar cansado e se retirou para um dos quartos.
Vendo que não teria apoio de Daniel, Cirina colocou a alça da bolsa sobre o ombro, fez um sinal para Glória e deixou o apartamento sem dizer mais nenhuma palavra a Estela. Depois que elas se foram, Estela deu uma espiada no quarto onde Daniel estava. Havia anos já não compartilhavam a mesma cama. Viviam como dois estranhos que mal se cumprimentavam, mesmo que não admitissem a ninguém. Para os outros, eles formavam um casal extremamente feliz. Somente os mais íntimos notavam que havia algo por detrás daquela aparente felicidade, principalmente os colegas de Daniel, que sabiam do seu caso com Lúcia, uma vez que lhe apresentara como namorada oficial tempos atrás. Ela o viu dormir tranquilamente e sentiu os olhos marejarem. Daria tudo para estar ali com ele, deitar-se ao seu lado, sentir o calor emanado do seu corpo e simplesmente poder dizer que o amava. Faria o possível para resgatar a paixão que existia no início do casamento. Por motivos que ela desconhecia, nascera estéril. Sempre se perguntou qual seria a razão de Deus não ter permitido que ela pudesse gerar uma criança dentro de si. Achava que nunca seria uma mulher totalmente realizada, já que não poderia ter filhos. Mesmo casada com Daniel havia alguns anos, ela ainda se sentia a derreter por dentro quando o via se aproximar. Amava-o com toda a força de seu coração, mas sabia que o tinha perdido havia muito tempo. Perdera-o para o mundo, perdera-o para Lúcia. Estela já odiara Lúcia do fundo de sua alma, porém isso já não acontecia mais. Agora sentia apenas inveja daquela mulher que, embora não fosse rica como ela, tampouco elegante, tinha uma coisa que ela jamais poderia ter. Sabia que o marido nunca ia querer adotar uma criança. Isso já fora motivo de muitas brigas entre eles no passado, brigas que terminaram levando-os a dormir em camas separadas. Cada um tinha agora sua própria vida. Ele pouco se importava com o que acontecia com ela, mas Estela sonhava com o dia em que Daniel chegaria com um presente nas mãos, como um homem romântico, pedindo que ela se esquecesse de tudo para que, juntos, pudessem recomeçar do zero. Mesmo sabendo que eram apenas ilusões, ela gostava de alimentar essas fantasias. Caminhou lentamente até seu quarto, sentou-se na beirada da cama e fechou os olhos, as lágrimas escorrendo sem parar por seu rosto. Como se seu sofrimento fosse pouco, ainda descobrira uma coisa da qual sempre desconfiara. A sogra nunca gostara dela. Cirina era movida pelas aparências, tentando dançar conforme a música exigida pelo meio social. De fato, aquele apartamento estava no nome de Daniel e eles não haviam se casado em comunhão de bens. Quase tudo o que havia ali dentro tinha sido comprado por ele ou pela família dele. A Estela pertenciam a alguns enfeites e objetos adquiridos durante as viagens que eles haviam feito juntos ao exterior. Viagens, ela imaginava, que nunca mais tornariam a acontecer. De repente, a imagem de Thalita lhe veio à mente. Pegou-se pensando na garotinha de cabelos claros que, naquele mesmo dia, pela manhã, havia desaparecido no shopping, a filha do seu marido, o fruto de sua traição. Por incrível que pudesse parecer, ela torcera para que a garota fosse encontrada bem e nada de mais grave houvesse acontecido. O sofrimento de Lúcia tocou fundo sua alma e era como se ela própria estivesse ali sofrendo. Como desejava que Thalita fosse sua filha. Ela seria a mulher mais feliz do mundo se tivesse dado à luz àquela menina. Sabia que, se isso tivesse acontecido, Daniel passaria mais tempo ao seu lado e, mesmo que eles não se reconciliassem, o simples fato de tê-lo ali, constantemente junto a si, já seria motivo de extrema felicidade. Porém, em sua vida, havia muitas coisas impossíveis e ela só podia sonhar de olhos abertos. Sem saber o motivo, ela sentiu um grande desejo de ouvir a voz de alguém. Não tinha muitas amigas e não conversaria com nenhuma delas sobre aquilo que lhe sufocava a alma. Poderia parecer loucura, mas sabia que só havia uma única pessoa no mundo com quem gostaria de conversar naquele instante.
Saltou da cama, correu ao escritório de Daniel e vasculhou suas coisas até encontrar uma agenda de telefone. Folheou algumas páginas até encontrar o nome que procurava. Enchendo-se de coragem, ela apanhou o telefone sem fio e retornou ao quarto, acomodando-se sobre a cama. E começou a discar. Você está tão grudenta quanto um pedaço de chiclete, brincou Lúcia olhando para a filha. Lambuzou-se inteirinha de sorvete, derramou tudo na roupa e agora está impossível. Vá já tomar um banho. Ah, mamãe, banho nesse frio? Queixou-se Thalita. Ah, mas para tomar sorvete a senhorita estava com calor. Aliás, foi justamente por isso que você desapareceu no shopping hoje. Lúcia estremeceu só de lembrar o medo que passara ao imaginar que talvez nunca mais fosse ver a filha. Está bem, mamãe, eu vou tomar banho. Thalita pareceu resignada. Mas tem que ser em menos de 10 segundos. Nossa! Em 10 segundos você não limpa nem o sorvete que grudou na orelha. E eu pensando que as pessoas tomavam sorvete pela boca. Rindo, Lúcia foi pegar a toalha para Thalita, quando ouviu o telefone tocar. Imaginou que pudesse ser Gabriel, pois já fazia mais de 2 semanas que ele não ligava e mais de um mês que não vinha visitá-las. Sabia que Cirina tentava impedi-lo, mas, sempre que dava uma brecha, Gabriel aparecia. E se fosse Daniel? Ela não se sentia motivada a falar com ele agora. Ou talvez ainda pudesse ser Cirina querendo repreendê-la pelo ocorrido no shopping. Se fosse ela, Lúcia desligaria imediatamente. Atendeu ao telefone, fazendo o sinal para Thalita voltar ao banheiro, pois a menina tentava escapar do banho devido à distração da mãe. Pronto, atendeu. Por um momento, ninguém respondeu nada do outro lado e Lúcia insistiu. Alô? Pronto. É. Quem está falando? A voz feminina pareceu indecisa. Eu é que lhe pergunto. Quem é? Deseja falar com quem? Lúcia, é você? É Estela quem está falando. Estela era outra pessoa com quem ela não sentia a menor vontade de conversar. No mínimo iria querer falar do sumiço de Thalita. Sim, Estela, boa noite. Em que posso lhe ajudar? Eu. Posso. Queria falar com. Ela continuava hesitante, pois sabia que Lúcia não ia autorizar que ela falasse com Thalita. Queria falar com a sua filha. Com Thalita. E sobre o que você quer falar com ela? Posso ir até aí vê-las? A própria Estela se surpreendeu com a pergunta. Ainda hoje? Mas. Lúcia consultou o relógio. Eram quase 10 da noite. O que Estela poderia querer com a menina naquele horário? Por favor, Lúcia, é muito urgente e importante para mim, insistiu. Está bem. Ela concordou sem saber bem a razão. Mas não traga sua sogra, ou não vou deixar que entrem. Certo, estou indo até aí agora. Não demoro. Ah, obrigada. Lúcia desligou o telefone lentamente. Não fazia a menor ideia do motivo que levava a Estela até lá. Thalita, tome um banho bem depressa que vamos ter visitas, ela ordenou à filha. Quem é? O tio Gabi? Não, não é o tio Gabi, nem o seu pai. É outra pessoa. A dona Laura. Thalita estava curiosa. A pessoa já vai chegar e você vai saber. Vá tomar seu banho, meu amor. Meia hora depois a campainha tocou. Lúcia torcia para que Thalita fosse se deitar para não presenciar uma possível discussão, mas a menina estava mais desperta do que nunca. Aliás, Estela dissera que gostaria de falar com a própria Thalita. Ela espiou pelo olho mágico da porta e viu a silhueta disforme de Estela. Quando abriu a porta, levou um susto.
jamais estaria preparada para aquilo que viu. Capítulo 13. A razão da surpresa de Lúcia foi ver, à sua frente, uma mulher magra e abatida, ainda pior do que aquela que vira no shopping ao lado da sogra e da amiga naquela manhã. Parecia que 10 anos haviam se passado e não apenas algumas horas. Em nada a lembrava a elegante mulher que vira pela primeira vez na recepção da empresa, quando fora informada de que se tratava da esposa de Daniel. Boa noite, Lúcia. Estela cumprimentou de modo tão humilde que Lúcia cogitou a possibilidade de algum plano ardiloso elaborado com a sogra. Boa noite, entre, por favor. Estela entrou e sentou-se no sofá. Olhou fixamente para Thalita, que a fitava com a mesma curiosidade e interesse. Ali estava ela, a criança que desejava ardentemente que fosse sua. Aconteceu alguma coisa? Lúcia queria adiantar o assunto. É que já são quase 11 da noite e não tenho o costume de receber visitas nesse horário. Eu sei disso. Peço desculpas, mas na verdade vim até aqui porque precisava ver Thalita. Por quê? Por instinto maternal, Lúcia já pensava em proteger a filha. É que Estela estava se sentindo uma ridícula por estar ali. É que eu queria muito poder abraçá-la, só isso. Sei que parece idiotice, uma explicação sem sentido, mas nem eu mesma sei explicar o porquê de estar aqui. Após uma breve pausa, ela perguntou. Você tem todo o direito de se recusar, é claro, mas eu queria saber se me permite abraçá-la. Lúcia assentiu com a cabeça. Havia alguma coisa melancolicamente estranha naquilo tudo. Poucas vezes vira a esposa de Daniel e, quando isso ocorrera, não foram encontros agradáveis. Ela ainda se recordava da bofetada que dera em Estela. Aquela mulher jamais tinha feito uma visita para Thalita ou muito menos telefonado para saber sobre sua filha. Agora, de repente, no fim da noite de um domingo frio, ela aparecia pedindo um abraço de Thalita. Poderia haver algo mais disparatado do que aquela conversa. Entretanto, achou que não havia motivos para negar o pedido de Estela. Ela parecia sincera no que estava falando e Lúcia acreditou que nem Cirina nem Daniel imaginavam que ela estivesse ali. Quando Lúcia aprovou com a cabeça, Estela sorriu em agradecimento, aproximou-se de Thalita e agachou-se para ficar no mesmo nível da criança. A menina, porém, recuou um passo. Mamãe, tenho mesmo que abraçá-la. Ela é estranha e não posso falar com estranhos. Mas a ela você pode abraçar, confie em mim, garantiu Lúcia, embora nem ela mesma estivesse confiando em si própria ou em Estela. Com relutância, Thalita estendeu os braços para Estela, que começou a chorar. Em seguida, desprendeu-se de Thalita, esticou as pernas e voltou ao sofá. Cada vez mais assustada, Lúcia pediu que Thalita fosse se deitar, pois queria conversar com Estela. É uma conversa entre adultos, Thalita, explicou. Está bem, mamãe, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Estela foi obrigada a sorrir. Logo após Thalita ter se retirado, Estela iniciou o assunto. Como é bom abraçar uma criança. Não sabe como fiquei feliz em fazer isso. O que você pretende exatamente com esta visita? Nada. Eu só queria sentir uma criança em meus braços, imaginando que, apenas por alguns segundos, ela seria minha filha. Estela recomeçou a chorar e Lúcia se preocupou. Não sabe como me sinto ao pensar que nunca vou engravidar, que nunca vou saber qual é o prazer de ser mãe. Não sabe como eu gostaria que tudo fosse diferente, que muitas coisas mudassem na minha vida. Sei como se sente. Não, você não sabe. Somente uma mulher estéril sabe como é difícil superar tudo isso. Como é duro sentir-se incapaz. É como se alguma coisa em você nascesse morta. E no meu caso em particular é ainda pior.
Abraçar a filha do meu marido quase chega a ser irônico. Não sabe como eu seria feliz se essa menina fosse minha filha, se eu tivesse a quem levar e buscar na escola, a quem me acompanhar nos lugares a que eu fosse, uma pessoa que me fizesse companhia. Ela secou as lágrimas, mas foi inútil. Outras surgiram imediatamente. Eu daria tudo para poder contar uma historinha infantil antes de a minha criança dormir, vê-la dar os seus primeiros passos, ver os seus primeiros dentinhos nascerem, poder dar de mamar no peito. No entanto, Deus me privou de tudo isso. Ela deu de ombros. Acho que nunca vou saber o motivo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Lúcia olhava com tristeza para Estela. Sentiu tanta pena dela que quase a abraçou, mas, ao se recordar de como fora tratada por Estela anteriormente, permaneceu no mesmo lugar. Nunca fora boa em consolar outras pessoas, porém tentou ser útil, dizendo: Deus deve ter seus motivos. Uma vez aprendi que entre o céu e a terra tudo está sempre certo e certo. Você acha mesmo que ser estéril é certo, que nos dê orgulho? Que mulher se orgulha de não poder ter filhos, me diga. Por pior que seja a mulher, o instinto materno sempre vai estar ali. Por que você e o... Lúcia hesitou. Seu marido nunca quiseram adotar uma criança. Muitos casais encontram essa solução. Já tentei convencê-lo, mas ele não quer. Ele diz que não aceitaria uma criança que não tivesse seu sangue. Ele quase chegou a desprezar a própria filha, não foi? Lúcia fez que sim com a cabeça. Acho que foi a minha esterilidade que acabou com o nosso casamento, se é que existiu um casamento algum dia. Lúcia ruborizou. Aquilo poderia ser uma indireta para ela, porém, olhando bem nos olhos de Estela, viu que não se tratava de nada disso. E, como se fosse pouco, ainda perdi meu marido. Eu posso compreender toda a sua dor. Vou repetir o que já disse antes. Se soubesse que Daniel era casado, nunca teria me envolvido com ele. Pode ter absoluta certeza. Sei que agi de maneira errada, ao não investigá-lo melhor, mas estava apaixonada e não enxergava um palmo na frente do nariz. Entreguei-me sem pensar nas consequências. Talvez a culpa não tenha sido sua. Estela baixou o olhar para o chão e em seguida fixou-o num quadro pendurado em uma parede. Talvez eu o tivesse perdido há muito tempo. Só não quis reconhecer. Eu tive a minha participação no desmoronamento do casamento de vocês, admito. Acho que o mais sensato agora é tentarmos esquecer o passado, sugeriu Estela, embora eu mesma tenha tocado nesse assunto. É que você não faz ideia do quanto amo o meu marido. Lúcia apenas a olhou em silêncio. Daniel era um homem estranho no campo sentimental. Assim como brincara com as emoções dela no passado, agora parecia não se dar conta do valor da própria esposa. Estela era muito bonita, embora estivesse com a aparência bastante debilitada. A questão da esterilidade não podia ser motivo para que ele perdesse o interesse por ela. Acho que já está muito tarde para você ficar ouvindo minhas lamentações. Já fez muito em ter me recebido e me permitido dar um abraço na sua filha. Estela levantou-se e de repente pareceu estar com pressa de ir embora. Dê um beijo em Thalita por mim. Você nunca tentou fazer um tratamento para conseguir engravidar? Perguntou Lúcia, alcançando a outra quando Estela já estava próximo à porta. Muitas mulheres conseguem ter seus bebês dessa forma. Acha mesmo que eu não fui atrás disso? Ela abriu um sorriso sem vida. Perdi a conta de quantas consultas eu marquei nos melhores especialistas, sendo alguns no exterior. Mas nada deu certo. Para piorar, Daniel e eu não mantemos relações sexuais há muito tempo. Somos dois estranhos dentro de casa. Se Lúcia ficaria feliz ou esperançosa diante daquela afirmação, Estela não estava preocupada.
Não havia por que continuar escondendo certas coisas, principalmente o fato de que o casamento dela estava praticamente extinto. Daniel não me ama, ela continuou. Sei que ele vem insistindo em reatar com você nos últimos anos, apesar das suas recusas. Vendo que Lúcia ia abrir a boca para argumentar, Stella foi mais rápida e se adiantou. Acho que esse é o motivo de ele estar se embebedando ultimamente. Na verdade, suas crises de bebedeira não começaram recentemente, mas têm se tornado piores. Ele fica agressivo e irritadiço, mesmo assim não quero que ele vá embora. Ainda tenho esperança de tê-lo novamente, exatamente como foi um dia. Lúcia continuava estudando o rosto da mulher à sua frente em completo silêncio. Não estou comentando essas coisas com você para que sinta remorso ou pena de mim. Mesmo sabendo que ele ainda gosta de você, não a vejo como uma grande ameaça. Se o destino conspirar para que vocês fiquem juntos, eu não vou tentar impedi-los. Pode ficar tranquila quanto a isso, Stella segurou na maçaneta da porta. Tenha uma ótima noite. Obrigada por me ouvir. Instantes depois, Stella desapareceu na escuridão da noite dirigindo seu carro. Lúcia respirou fundo, ainda tentando absorver as últimas palavras da visitante. Stella sabia do interesse de Daniel por Lúcia. Ela imaginou qual seria o motivo de Stella ter revelado tudo isso quando ela era maior interessada em reaver o amor do marido. Stella se via como vítima de todo aquele processo. Isso estava bem claro. Usava sua dificuldade de engravidar como um pretexto para afundar cada vez mais no vitimismo e no sofrimento. Pelo pouco que Lúcia pudera perceber, ela não estava fazendo muita coisa para tentar reconquistar o marido. Era mais fácil entregar os pontos e fechar sincopas dentro de si mesma do que tomar atitudes ativas e buscar melhorias naquela situação. Mesmo tentando esquecer-se das palavras de Stella, elas voltavam com força à sua mente. Mamãe, o que aquela mulher queria? Indagou Thalita, entrando na sala ao perceber que a visitante já havia partido. Ela é chata. Lúcia sorriu e estalou um beijo na face da filha. Depois do que ouvira de Stella, só poderia agradecer a Deus mais uma vez por ter aquela criança esperta e feliz ao seu lado. Ela é uma mulher triste, querida. Antigamente ela era realmente muito chata, mas agora parece que está melhorando. As pessoas mudam, sabia? Não quero que ela volte aqui porque não vou abraçá-la de novo. Eu só abraço a minha mamãezinha. Thalita devolveu um beijo na mãe. Até porque, se eu continuar abraçando aquela mulher, você vai ficar com ciúmes. É verdade. Vou me tornar muito ciumenta, brincou Lúcia. Agora vamos esquecê-la e dormir. Amanhã você tem aula e eu tenho que trabalhar. Ela providenciara uma escolinha em tempo integral para Thalita ficar enquanto ela trabalhava. E nenhuma de nós duas pode se atrasar. Boa noite, mãezinha, despediu-se Thalita, deitando-se em sua cama, no quarto. Se chover forte e eu escutar um trovão, vou me deitar com você.